E aí, turminha, próximo chá aqui, começando mais um dia de aula, mais um dia aí de experiências. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho através dessa aula gravada com história. Isso mesmo, a gente vai revisar e conhecer um pouquinho mais sobre a vida humana no Paleolítico. Você sabe o que é o Paleolítico? Não? O Paleolítico ele é a primeira fase da pré-história, corresponde aí a milhões de anos de evolução dos primeiros grupos humanos, tá certo? Até nós temos uma certa quantidade, vamos dizer assim, de tecnologia suficiente para a evolução e para a ampliação dos territórios humanos nesse início da pré-história, tá bom? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com isso, mas antes de estudar de fato sobre a pré-história, a gente vai fazer aqui uma retomada lá desde o início da criação do cosmos, do universo, tá certo? Até aqui a nossa chegada, vamos dizer assim, nosso surgimento nesse planeta que a gente conhece como Terra, beleza? Para nos ajudar a entender esse período de bilhões de anos, de milhões de anos de história, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar agrupar, vai tentar organizar essa imagem, tá certo? Como se fosse através, digamos, de um calendário. Você já conhece o calendário? Não? O calendário, pessoal, ele nos ajuda aí a organizar, né, os dias, as semanas, os meses, os bimestres, os semestres. Então a gente vai utilizar o calendário, que é uma forma de um instrumento de medida mais simples, né? Isso, um instrumento de medida que nos possibilita organizar os nossos dias com mais facilidade. E a gente vai fazer como se esses bilhões de anos, esses milhões de anos, correspondessem tudo dentro de um único calendário, dentro de um único ano, que equivale aí, no caso, a 365 dias. Para ajudar vocês, eu também vou enviar o slide de onde foi retirada essa demonstração para que vocês consigam visualizar e entender melhor, tá bom? Mas aqui eu vou estar explicando sempre o tempo, o tempo real desse evento, de quando foi que começou, de quando iniciou na linha histórica, e é claro aí essa intervenção utilizando o calendário anual, beleza? Então vamos lá. O surgimento aí do nosso universo. Acreditam aí os cientistas que ele surgiu aí por volta de 13,5 bilhões de anos. Tá? O que no calendário, se a gente fosse colocar no calendário anual, equivaleria justamente entre os meses de janeiro a agosto. Então, de janeiro a agosto seria só o surgimento do universo. Depois do surgimento do universo, aí por volta de 4,5 bilhões de anos, nós vamos ter o surgimento da nossa Terra, nosso planeta que ainda está ali quente, fervilhando, que ocorreria aí no calendário por volta aí do mês de setembro, início do mês de setembro. Já o surgimento das primeiras formas de vida, que naquela época eram basicamente seres microscópicos, que só posso ver justamente através de um aparelho específico da ciência, que é o microscópio. Essas espécies, primeiros seres vivos, só surgem aí por volta de 3,2 bilhões de anos, onde nós vamos ter aí justamente esse surgimento no calendário lá por volta de novembro, tá certo? Por volta então de novembro é que nós vamos ter esses primeiros seres vivos. As plantas, por outro lado, elas começam a surgir por volta de 500 milhões de anos atrás, o que corresponderia ao início do mês de dezembro em um calendário anual. E o surgimento aí das primeiras espécies de dinossauro, que surgiram aí há 200 milhões de anos atrás, equivaleria justamente a meados aí do mês de dezembro. Já a nossa espécie, a espécie humana, já é um pouquinho mais recente. Ela surgiu aí há 4 milhões de anos, tá certo? E ela equivaleria aí aos últimos dias do mês de dezembro. Isso tudo se a gente imaginasse esses acontecimentos dentro de um calendário anual, tá bom? Mas vamos lá, vamos conhecer aqui um pouquinho sobre o Paleolítico, a Era da Pedra Lascada. O Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, é o nome que se dá ao período da história humana que vai do aparecimento do gênero Homo há cerca de 2 milhões de anos até o início da prática da agricultura, ocorrida há cerca de 10 mil anos atrás.
tá certo? Então, esse período aí, ó, de 2 milhões de anos atrás até 10 mil anos atrás, tá? É uma estimativa de quando nossa espécie, a espécie de forma geral, as espécies, desculpe, humanas, elas surgiram, tá certo? Eu falo espécies humanas porque nós não tivemos apenas a nossa espécie durante a história do planeta, e sim várias espécies, vários tipos de seres humanos diferentes que habitaram diferentes regiões ao longo desse tempo. Entre 30 mil a.C. até 10 mil a.C., nós vamos ter aí o resfriamento do planeta, que levou o homem a procurar abrigos em cavernas, tá bom? De 300 ali, ó, 300 mil anos, o homem passou a viver em sociedade. Entre 200 mil a.C. e 30 mil a.C., o homem ocupou a Europa e a Ásia, tá bom? Então, esses aí são períodos da história que a gente vai observando, tá bom? Só lembrando, quanto mais antigo, tá certo? Quanto mais distante do surgimento aí de Cristo nesse calendário, significa que nós estamos num período mais antigo ainda na história, tá bom? Então, os primeiros eventos que a gente vai ter vai ser justamente ali, ó, o surgimento da sociedade, né, que ocorreu há 300 mil anos atrás, a questão aí da ocupação da Europa, da Ásia, por volta de 200 a 30 mil anos antes de Cristo, 200 mil a 30 mil antes de Cristo, e depois aí, de fato, essa migração do ser humano para várias regiões entre 30 a 10 mil anos antes de Cristo. Tudo isso graças ao resfriamento do nosso planeta. A vida no Paleolítico, como era essa vida? Os primeiros humanos viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos silvestres. Abrigavam-se em cavernas, enquanto outros viviam ao céu aberto, por vezes em copas de árvore. Eles eram nômades, ou seja, não moravam em lugar fixo, viviam se deslocando de uma região a outra, acompanhando as migrações de animais e buscando novas fontes de alimento. A vida no Paleolítico, como é que era aí essa questão da caça? O que eles caçavam? Bom, eles caçavam mamutes e bisões. A carne era o seu principal alimento. Eles faziam aí roupas de couro e usavam os ossos desses animais como ferramentas, tá bom? Então aí, ó, vocês podem verificar pelo slide como era a comparação dos mamutes lá do passado, os ancestrais dos elefantes, para como são os seus descendentes hoje em dia, tá bom? E quais são ali as primeiras ferramentas feitas de pedra, madeira e ossos? Bom, a gente vai ter as facas, vamos ter aí raspadores, vamos ter pontas de lança e de flecha, vamos ter algumas espécies de agulhas e alguns arpões também sendo utilizados nesses instrumentos, nessas ferramentas. Esses materiais, pessoal, que eles utilizavam, as ferramentas que eram utilizadas, além de termos aí objetos feitos de osso, tá certo? Objetos feitos de madeira, eles também utilizavam um material rochoso, tá certo? Uma espécie de rocha aí chamada de sílex, que era muito comum a sua utilização, tá, para essas ferramentas, principalmente para ponta de lança, ponta de flecha, que era uma rocha sedimentar. Ela é uma rocha silicada, que ela é construída aí de um material chamado de quartzo, tá? Que ela é muito dura e com uma densidade muito alta. Ela geralmente era apresentada aí de forma compacta, em algumas cores, como cinza, a cor negra, ou então, no caso aí, uma cor meia amarronzada, tá certo? E ela tinha aí sempre algumas fissuras, algumas fraturas aí para serem utilizadas. Tanto é que desse nome, tá? Desse fato da rocha, ela não ser uma rocha perfeita, essa é uma rocha ali que está quebrada em alguns pontos, que é chamado esse período de período da pedra lascada, certo? Período da pedra lascada ou paleolítico para facilitar. Beleza, e com relação ao domínio do fogo, como é que aconteceu o domínio do fogo? Bom, inicialmente, para se proteger do frio, dos animais selvagens que atuavam principalmente durante esse período noturno, tá certo? O homem, ao observar que durante algumas tempestades, certos galhos de árvores, ou mesmo a própria árvore, era queimada por esses raios,
certo? Percebendo que esse calor vindo dessa chama que ele acabou presenciando, possibilitava a ele tanto se aquecer quanto justamente se proteger dos animais, ele começou a utilizar isso na sua vida. Sempre que chovia, eles guardavam esse fogo, eles alimentavam esse fogo como se fosse realmente um ser vivo, né? Para que eles pudessem ter essa proteção a mais durante o máximo de tempo possível. O propósito aí do fogo, no caso, então como eu falei, seria basicamente para aquecer nas noites frias, tá? Que é bem diferente do que nós temos hoje em dia. As noites lá eram bem mais frias, já que não tinha proteções extras como lençóis, não tinha uma casa com proteção com relação ao vento, tá bom? Esse mesmo fogo ele também servia para proteção contra predadores, iluminava aí o caminho e a moradia durante a noite e, é claro, ajudava também na parte da cozinha, já que antes dessa descoberta, eles se alimentavam apenas de comida crua, principalmente a carne crua dos animais que eles caçavam. E isso, é claro, poderia gerar algumas consequências na vida e na sobrevivência desses indivíduos, até o ponto de alguns deles morrerem, né, devido à infecção alimentar. Para nós, hoje em dia, pode não parecer tão sério, mas a infecção alimentar é um problema grave que, se não tiver cuidados, pode gerar morte, tá bom? Então, lá, aqui, ó, o domínio do fogo ele ocorreu aí por volta de 500 mil anos atrás. Então, imagina quanto tempo a gente não já utiliza o fogo no nosso dia a dia. Mais de 500 mil anos atrás. Isso é muito tempo, pessoal. Muito tempo mesmo. Dá para milhares de gerações, certo? Passarem aí e utilizarem, aprendendo a verificar e a usar o fogo. Depois desse período de conhecer o fogo, de começar a utilizar justamente esse material, tá certo, no dia a dia, eles começaram a criar o próprio fogo, usando um instrumento chamado de perdeneira, que é basicamente o que? A pedra sílex, que era utilizada aí de forma a, quando uma batesse na outra, né, através aí do atrito, eles criavam essas primeiras faíscas e daí eles conseguiam justamente produzir o seu fogo caseiro, vamos dizer assim. Essas peças, essa descoberta do fogo, né, essa descoberta de como fazer o fogo, depois, é claro, foi se aperfeiçoando, tá bom? Utilizando aí não só essa pedra, o sílex, mas também futuramente o próprio metal que, friccionado um contra o outro, poderia gerar justamente essas mesmas faíscas, como nós temos hoje em dia, através aí do isqueiro, tá bom? Temos aí também outras ferramentas que são utilizando essa mesma tecnologia, esse mesmo princípio do atrito entre dois objetos para gerar uma faísca e assim a gente poder produzir o nosso fogo, tá bom? Bom, é possível a gente fazer aí uma fogueira em qualquer lugar usando apenas uma perdeneira, essas pedras, e um pouco de vegetação seca, pois ela funciona até mesmo estando molhada. Mas o ideal é a gente fazer com ela seca, porque evita da gente acabar produzindo uma fumaça que é tóxica para nós, tá certo? Não é claro que todas as fumaças elas são de certa forma tóxicas, mas a fumaça de uma vegetação ainda verde ou, no caso, molhada, vai ser mais problemático, tá bom? E no caso da vegetação molhada, ela demora mais para produzir esse fogo. Quais eram aí as primeiras crenças? Bom, as primeiras crenças dependiam principalmente dos eventos climáticos que ocorriam naquele período. Questão de doença, expectativa baixa, certo? Tudo isso aí estava relacionado também a essas primeiras crenças. A forma aí das crenças era baseada em tudo que era natural. Tudo que ajudava na caça, que protegia as crianças, que aumentava o número de filhos. Então tudo estava relacionado a sempre esse mundo natural e o mundo sobrenatural que era desconhecido para eles nesse período. Nesse mesmo período do Paleolítico, nós vamos ter aí o surgimento de uma arte que é a nossa primeira arte, a arte chamada de arte rupestre,
que acredita-se que essa expressão artística podia ser um ritual mágico realizado para agradar as divindades e favorecer a caça. Nós vamos ter alguns tipos de cores que são muito utilizados, muito presentes nessas artes, como o marrom, o vermelho, o amarelo, que surgia a partir do ocre, que era socado até virar um pó e era misturado com argila em diferentes proporções, gerava cores diferentes. E é claro, também nós tínhamos o preto, que era formado através do uso do carvão. A arte rupestre é uma pintura das mais antigas representadas o conhecimento aí artístico do ser humano. Ela trata de pinturas gravadas em abrigos ou em cavernas, em suas paredes e tetos rochosos ou também em superfícies rochosas ao ar livre, mas em lugares protegidos, normalmente datada da época da pré-história. Graças às pinturas rupestres, nós conhecemos um pouco da vida dos primeiros homens, o que comiam, como caçavam, como se organizavam, tá bom? E aqui nós temos aí também um pouquinho sobre a evolução da arte na pré-história. Ali, ó, 12.000 anos atrás, nós vamos ter a questão, as pinturas de bisões pintadas na parede, de rochas, em grutas, como Altamira, na Espanha. Vamos ter aí, ó, há 11.000 anos atrás, os primeiros vestígios de figuras rupestres da Serra da Lua, em Monte Alegre, no Paraná. Por volta aí de 7.000 anos, nós vamos ter a estátua da deusa da fertilidade, encontrada lá na Turquia. E há mais ou menos 5.000 anos atrás, nós vamos ter aí figuras de seres humanos e animais no município de Jagandá, lá no Mato Grosso. Então, esses aí são alguns registros que foram encontrados tanto na arte rupestre quanto na própria cerâmica, na própria produção manual, tá certo, de arte desses homens e mulheres primitivos. Como já foi falado anteriormente, em outra aula, essa arte rupestre era declamada, era produzida especificamente por um indivíduo, já que a produção das tintas era algo difícil de ser conseguido. Então, um certo indivíduo ficava responsável, geralmente o pajé, geralmente o líder religioso, como fosse chamado naquela época, para proteger e para produzir essas criações, que poderiam ser tanto representações do dia a dia, quanto representações místicas de alguma visão que eles poderiam ter tido através do consumo de alguma erva que produzisse ilusões, tá certo? E aí no slide que vocês estão aí acompanhando, que a gente está vendo aí pelo grupo, vai ver justamente como eram esses materiais que foram utilizados, como eram essa arte que foi representada nas paredes, para poder, é claro, aí conhecer um pouquinho mais, tá certo? Então, pessoal, vamos explicar aqui agora, se vê numa próxima videoaula. Um abraço e tchau!